Fala pessoal, então a tarefa hoje aqui é tentar fazer um comentário sobre o livro, um livro muito interessante, Depois da Virtude, de Alasdair MacIntyre, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas é um filósofo inglês, mas que trabalhou boa parte de sua vida nos Estados Unidos, século XX, né? Morreu recentemente, aí, alguns meses atrás, já bastante idoso, e é um livro que foi escrito, se não me engano, na década de 60, alguma coisa assim, tá? Alasdair MacIntyre, que é um grande estudioso da filosofia aristotélica. E esse livro que a gente está tratando nesse vídeo, Depois da Virtude, é um vídeo que recebeu muita influência da filosofia aristotélica e também da filosofia tomista, né? De São Tomás de Aquino. Então, o texto, que eu inclusive vou disponibilizar aí na tela do vídeo, é um rascunho. Eu ia editar ele, organizar ele, só que o meu computador deu tilt, ficou ruim. Eu estou nessa situação complicada aí, ó, tem bastante posca aqui. Então, o que vocês estão vendo na tela aí, talvez eu vou colocar na tela, e o que eu estou lendo aqui, né, é um texto que é o rascunho, então ele está fora de ordem, está desorganizado. Os parágrafos estão sem nexo, vamos dizer assim, né? Mas é uma coisa que eu vou tentar ler rapidamente aqui, tentar resumir, tentar fazer a coisa toda ter uma lógica, né? Então, vou lá, ó. Eu comecei aí, ó. MacIntyre, né? Eu falei, filósofo britânico, mas que trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. Foi marxista na juventude, né? Depois ele abandonou o marxismo. Depois que ele teve contato lá, que ele estudou, que ele viu mais de perto na Rússia, a época do stalinismo, né? O governo stalinista, e os rumos que o comunismo real tomou na União Soviética, vamos dizer assim, né? Isso aí fez ele começar a se afastar da visão marxista do mundo. Então, com relação ao livro propriamente, né? Poderíamos começar pela tarefa mais fácil entre aspas, que é a crítica da modernidade. Modernidade que a gente vive até hoje aí, né? A gente está na modernidade, de certa forma. Ocorre, entretanto, que para compreender o nosso tempo é necessário afastar-se, tomar distância, fazer um longo percurso histórico. É preciso olhar em perspectiva. E MacIntyre dedica grande parte do livro a essa tarefa, a colocar a modernidade sob uma perspectiva histórica, né? Vamos dizer assim, né? O que não é nada fácil. É fácil teoricamente, mas quando você vai botar em prática é uma coisa bastante complicada você fazer esse percurso histórico. E essa coisa de olhar em perspectiva, né, é fundamental em qualquer coisa da nossa vida, assim. Capacidade de olhar de longe, vamos dizer, né? Então, a modernidade é um período que tem suas origens por volta do século XV, com o advento do humanismo e do renascimento. Renascimento, a época aí, para todo mundo meio que lembrar, né? Época de Leonardo da Vinci, né? Michelangelo, esse povo todo aí. Esses grandes artistas aí que são grandes marcas do Renascimento, né? Que é essa retomada da filosofia da Grécia, da Roma Antiga, com a influência da escolástica medieval, evidentemente, né? Apesar de depois os renascentistas quererem se colocar como oposição ao Renascimento, à Idade Média, mas um troço. Enfim, mas a modernidade ela começa no século XV, né? Mas toma plena forma no século XVIII, com a chamada filosofia iluminista. Então, a rigor, a modernidade tal como ela, com seus traços mais maduros, vamos dizer assim, né? Ela começa propriamente no século XVIII, com a filosofia iluminista. Aí a gente está falando de figuras como Immanuel Kant, Rousseau, Diderot, como é que é o nome do outro mesmo? Gente, está dando até branco. O grande defensor Montesquieu, Voltaire, Voltaire, os grandes filósofos iluministas aí, né? Então a modernidade é isso, no mundo ocidental, a cultura geral marcada pela forte presença e influência da filosofia iluminista, né? E todas as suas consequências que vem depois. Então,
Continuando, ó, os filósofos iluministas rompem, na medida do possível, com a tradição medieval, um rompimento com a tradição medieval, né, que já vinha acontecendo desde do humanismo, século XIV, século XV, quando o ser humano começa a se preocupar menos com as questões teológicas e começa a se preocupar mais com a questão propriamente da filosofia. Quando o ser humano começa a não dedicar tanto sua vida ao mundo do sobrenatural, mas tenta olhar ao mundo terreno, olha mais para o ser humano em si mesmo do que como uma criatura criada por Deus e condenada a viver nessa terra em função de uma vida além, né? Então a gente começa a olhar a vida humana na Terra de forma mais positiva, o que vai levar ao iluminismo, né? Que é um grande elogio da razão humana, vamos dizer assim, né? Da nossa capacidade racional, da nossa capacidade criativa. Então, porque na história não existe esse rompimento. No século XV acaba a Idade Média, começa a Idade Moderna. Aí no século XVIII acaba a Idade Moderna, começa a Idade Contemporânea. Não, é um degradê, né? As coisas vão acontecendo de forma lenta e gradual, e a Idade Média não acabou nem no século XV, nem no século XVI, nem no século XVIII. Traços da Idade Média vêm até o século XX, né? Basta você lembrar aí que na própria Revolução Russa, quando os comunistas estão no poder, os comunistas derrubam o czar lá e acaba com vários traços do feudalismo que ainda existia na Rússia, coisas da Idade Média, né? Então, só para deixar claro aí, ó. Então, os filósofos iluministas rompem na medida do possível com a tradição medieval e que em seus momentos mais tardios da Idade Média, né, da filosofia medieval, lá com a escolástica, já por conta na época do Renascimento aí um pouquinho antes, né, essa filosofia medieval tentava conciliar de forma mais orgânica fé e razão, mantendo esta, quer dizer, a razão, porém, numa condição inferior àquela, a fé, né? Então a fé prevalecia sobre a razão na filosofia medieval, naturalmente, né, rapaziada? É como se Deus estivesse acima do homem e para a gente ter acesso às questões divinas só pela fé e não pela nossa limitada capacidade racional, uma visão medieval, né? Então os filósofos iluministas, que vêm depois, né, não propriamente rejeitam a fé, mas a rejeitam como variável de validade filosófica. Ou seja, a questão da fé não é mais uma questão fundamental para o exercício da filosofia. O fundamental para o exercício da filosofia é o uso da razão. E a própria revolução científica, que aconteceu um pouquinho antes aí, né, com Galileu, Kepler, esse povo todo aí, também destacava que para você fazer o exercício da filosofia era interessante usar um pouco do próprio método científico, né? Dedução, indução, observação, experimentação, esse tipo de coisa toda. Então a fé ela é colocada de lado mesmo, não só na questão do exercício filosófico, mas no fazer da ciência que está surgindo nesse período aí, né? Que é uma das marcas da modernidade também, né? Então, os iluministas fazem pleno elogio da razão. A filosofia iluminista é uma filosofia, um elogio da razão. A própria termo iluminista vem de iluminar, né? E o que está iluminando? Qual é essa luz? É a luz da razão, da racionalidade humana. Então é uma época em que o ser humano está nutrido por um certo otimismo com relação às suas próprias capacidades, por conta da ciência que está começando a surgir aí, né? É também um pouco a época aí de Isaac Newton, a gente está começando a compreender a realidade, não pela fé, mas por esse exercício da razão aí, né? Esse tipo de coisa toda. Então, mas continua aí, ó. Lembremos que os jacobinos chegaram a substituir o culto a Deus pelo culto da razão. Os jacobinos são os revolucionários franceses que meio que estão colocando em prática as ideias iluministas, né? Para acabar com o chamado Antigo Regime, com aqueles resquícios da Idade Média, e para começar o mundo tal como a gente conhece. Essa virada aí se deu com a Revolução Francesa, né? A virada intelectual havia se dado com a filosofia iluminista, mas para a gente mudar o mundo em si, era necessário fazer uma revolução material, vamos dizer assim, né?
que é a Revolução Francesa. Primeiro mudou-se a cabeça, mudou-se a consciência e depois mudou-se as instituições, mudou-se a forma de fazer política, surge o conceito da democracia moderna, esse tipo de coisa toda. Então, uma das coisas que os revolucionários franceses fizeram, uma ala um pouco mais radical da Revolução Francesa, né, dos revolucionários franceses, que foram os jacobinos, eles substituíram o culto a Deus pelo culto da razão. Havia como uma espécie de igreja da razão, né? No templo, estava lá ela, a razão. Cadê? Não haveria mais sagradas escrituras. Então essa coisa da Bíblia aí, as sagradas escrituras é colocado de lado, né? Então não havia mais as sagradas escrituras onde se buscar a compreensão do mundo, mas apenas a prática da ciência, conforme já havia falado. Outra característica marcante da modernidade é a grande importância do indivíduo, se destacando sua autonomia e liberdade. Então a modernidade tem essa negação da questão da fé como fator relevante no exercício da filosofia e na prática da ciência, né? Então a modernidade também tem como característica o elogio da razão, do indivíduo, a importância do indivíduo, da liberdade, da autonomia, esse tipo de coisa toda aí, né? Algumas características aí da modernidade. Mas eu estou querendo destacar aqui para vocês aqui, ó. Quer dizer, não vou nem falar isso não, porque isso aqui vai estar no texto. Nenhum iluminista nega a importância da razão, da ciência e do indivíduo, mas quando se trata de buscar uma fundamentação para a moral, aí a gente já está entrando já no tema. O título do vídeo, do vídeo e do livro de MacIntyre é Depois da Virtude. Quer dizer, no mundo pós as virtudes, no mundo sem moral, vamos dizer assim, né? Então, aí eu estou comentando aqui a partir do livro, ó, nenhum iluminista nega, e de fato, né, nenhum iluminista nega a importância da razão, a da ciência e do indivíduo. Mas quando se trata de buscar uma fundamentação para a moral e de definir as virtudes, essa questão da definição das virtudes é um problema seríssimo na modernidade. Na Idade Média não era nem tanto, né? Por exemplo, a virtude da caridade, da honra, era virtudes inquestionáveis na Idade Média, né? Da própria amizade um pouco. Mas hoje em dia tem gente que, se for fazer elencar as virtudes, tem uns que vão colocar a fidelidade lá em cima, ou a amizade, a honra, a honestidade, o comprometimento seria elencado como uma virtude. Mas quais seriam as virtudes principais? Que na Idade Média tinha a ideia das virtudes cardeais, né? Esse tipo de coisa. Então, hoje em dia a gente reconhece a importância das virtudes, mas se a gente for pedir para pessoas diferentes elencar quais são as mais importantes, eles não vão entrar em consenso. Por que isso? Porque as virtudes e a moral carecem de uma fundamentação ontológica, vamos dizer assim, na modernidade, no mundo que a gente vive atualmente, né? Então, por isso, na questão de definir a moral e definir virtudes, as divergências são profundas, né? E, de fato, quando a gente vai estudar filosofia, a gente vê que os filósofos modernos, iluministas e pós-iluministas, né? Eles entram em muito conflito na definição da moral, na definição das virtudes, na classificação das principais, quais seriam as mais fundamentais, quais não seriam nesse sentido, né? Então, MacIntyre faz questão de deixar claro que as divergências são profundas. Então, que a modernidade é caracterizada por divergências morais insolúveis. Então, além dessas tradicionais características da modernidade que eu falei, MacIntyre meio que acrescenta uma das características, uma das coisas que caracteriza a modernidade, né, é que ela é marcada por divergências morais insolúveis e que não é possível sair deste atoleiro usando o vocabulário da própria modernidade. Então, para a gente resolver o problema moral da modernidade, né, para a gente retornar, vou colocar no centro da nossa vida pessoal e social a questão das virtudes e realmente levar as virtudes a sério, né, a gente não pode tentar fazer isso usando o próprio ferramentário da filosofia moderna, né? A gente teria que buscar em outro lugar outras filosofias, outras formas de pensamento, outra teleologia, ele vai usar esse termo, né, para a gente tentar fundamentar a virtude e a moral. Então,
Se a ética medieval... Então, aí como é que fica o rolê, né? Se a ética medieval colocava Deus como fundamento do bem, esse termo é fundamental, o bem, né? Então, se a ética medieval colocava Deus como fundamento do bem, já a ética moderna vai pretender fundamentar o bem a partir da própria racionalidade humana. Deus era a origem do bem, né? E ele era o reflexo, quer dizer, era o olhar para Deus era olhar para o bem, para o que deveria ser feito, e todos os ensinamentos que estavam na Sagrada Escritura era uma orientação nesse sentido, né? Do bem, do soberano. Já a Idade Moderna a gente não tem mais essa referência, então a gente tem que construir racionalmente nosso próprio conceito de bem, né? Então, enquanto o mundo perde seu caráter mágico, onde as forças, isso aí não na filosofia, mas sim no dia a dia das pessoas lá, né? Que as pessoas enxergavam a manifestação de forças do além em tudo quanto é canto. Se alguém ficava doente, era uma ação maligna de um demônio, alguma coisa do tipo assim. Esse tipo de... Tinha bruxa para tudo quanto é lado, as pessoas eram possuídas, esse tipo de coisa toda. Então o mundo era um mundo meio que povoado por seres sobrenaturais. Então nesse sentido eu estou falando aqui. Então, enquanto o mundo perde seu caráter mágico, quando as forças naturais se manifestavam com frequência, o sacro, né, essa questão da religião, né, o sacro perde espaço e a filosofia passa a ser puramente laica, né? Mais do que uma separação entre fé e razão, o que se processa é uma segregação dos aspectos da fé do pensamento filosófico. Não apenas não se evoca Deus nem o sobrenatural para explicar os fenômenos do mundo, como também Deus deixa de ser aquele que orientava os homens no sentido do bem, né? Então, se a gente não usa mais, se chove, se faz sol, se há uma calamidade natural, se há algo como a peste negra lá, uma epidemia, uma pandemia, né? Que a gente tentava explicar essas coisas recorrendo a Bíblia, né? Basicamente, né? Se a gente já não passa mais a explicar os fenômenos do mundo pela fé, mas sim pela explicação racional, pela observação científica, pela proposta de lógicas, de teses que deveriam ser testadas e comprovadas, né? Se a gente faz isso para compreender o mundo, também esse conceito de bem, que é um conceito que transcende a próprio mundo, vamos dizer assim, né? A gente tenta compreender esse bem a partir da nossa própria capacidade racional, sem apelar para nada supraterreno, vamos dizer assim, né? Então é um troço bastante complicado, porque o conceito de bem, ele é expressão ainda dessa mente religiosa do ser humano. Então o conceito de bem, ele quase que inevitavelmente ele está impregnado por essa visão místico-religiosa, né? Então, como ter um conceito de bem no mundo que seja puramente material, vamos dizer, materialista, é um troço bastante complicado. Então, o bem, se existe, deve ser devidamente compreendido pela razão humana. É o que eu estou falando, né? Filosofia iluminista, isso. E não um elemento manifesto da fé. Alguns filósofos depois vão falar do negócio da importância da intuição no fazer filosófico, na busca da verdade, mas é uma outra história. Mas é um pouco esse... Então, Deus é retirado do mundo e toda a metafísica passa a ser paulatinamente rejeitada. É a negação da metafísica, né, rapaziada? Então, se o século XVIII é deísta, ou seja, deísta é que eles não negam que Deus exista, né? Deus existe, mas se torna uma coisa meio abstrata, uma coisa obscura. É o criador de tudo, né? Mas não é propriamente Jeová da Bíblia, vamos dizer assim, né? Deus é uma possibilidade teórica, vamos dizer, né? Então, se o século XVIII é deísta nesse sentido, o século XIX vai avançar no ateísmo puro, né? Aqui podemos lembrar a célebre síntese de Dostoiévski no final do século XIX. Se Deus não existe, tudo me é permitido. É aí que vem a coisa do mundo contemporâneo nosso aí, né? Que a semente foi plantada lá no Renascimento e depois com a Revolução Científica no século XVII e depois com a filosofia iluminista no século XVIII, mas no século XIX é que vai acontecer essa coisa de que Nietzsche vai falar, Deus está morto. Então, se Deus era o fundamento, era aquilo que dava
suporte a nossa noção de bem, e se Deus não existe mais, o que é o bem, né? O que é moral, o que é certo, o que é errado? E se eu vou morrer e não vou ter o risco de ter o castigo eterno de ser salvo, então se Deus não existe e tudo relativo, então tudo me é permitido. Então aí que você compreende que a moral, as virtudes, né, se torna essa coisa meio precária, meio sem fundamentação rigorosa, né? E na Idade Média, ao menos em parte dela, razão e fé irão se conciliar bastante bem. Mas tá vendo como é que o texto não está muito bem encaixado? Então, mas assim como as questões de Deus tinham supremacia sobre as questões, né? Enfim. Então, na Idade Média, lembremos, não era e nunca foi uma época... Ah, sim. Uma coisa é você falar que na Idade Média a moral, as virtudes tinham uma fundamentação rigorosa, que era Deus, né? Que tinha, aí, se existia Deus, Deus revelou a verdade ao homem, as revelações divinas estavam na Bíblia, então bastava a gente estudar a Bíblia para a gente ter uma noção muito bem fundamentada do que seja o bem, da forma correta de agir, de conduzir nossa vida, de constituir família, esse tipo de coisa toda, né? Tanto é que o casamento era indissolúvel, a fidelidade era uma coisa fundamental. Isso aí era uma coisa clara, mas isso não quer dizer que todo mundo era virtuoso, ético, moral. Existia o cristianismo era hegemônico na Idade Média, sobretudo na Europa que a gente está falando aqui, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo era um cristão exemplar, né, gente? Então tem essa diferença. Dizer que a ausência de critérios fundamentais rigorosos para a construção de uma moral na modernidade seria a causa de nosso ceticismo e de nossa falta de caráter, de um modo geral, vamos dizer assim, né? Isso aí não quer dizer que vai explicar por que as pessoas são do jeito que são, né? As pessoas são do jeito que são, independente de que haja uma filosofia, uma religião que seja aceita de forma questionável, né? Não sei se eu vou entender. Mas a questão é que na Idade Média, as pessoas não tinham dúvidas sobre o que era bem e sobre o que era o mal. Eles tinham dúvidas relativas, né? Mas o padre, o monge lá, o pessoal do clero católico, poderia, se fosse um camarada competente, esclarecer o que era bem, o que era o mal, o que convinha, o que não convinha fazer, né? Então ninguém questionava que existia o bem, que o bem tinha um certo caráter, vamos dizer. Havia os padres da igreja, os santos, e sobretudo o exemplo da vida de Cristo. Meu Deus, ainda estou na segunda página. Para orientar as pessoas. Não era difícil saber o que era certo e o que era errado. A fidelidade no casamento, conforme era um valor inquestionável. A paciência, a compaixão, tudo isso aí era inquestionavelmente valorado, né? Hoje em dia, a fidelidade, tem gente que é fiel até o ponto que aquilo beneficia ele, né? Se ele se infiel a uma coisa que vai trazer vantagem para ele, então hoje em dia ele não sente nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de incômodo em ser desonesto. Na Idade Média, não. Você ser desonesto, você mentir, você poderia fazer isso, muita gente fazia isso, essa é a questão, mas no entanto você sabia, você tinha certeza que você estava fazendo algo errado. E a ideia de que você poderia ser punido no inferno por causa disso incomodava bastante, né? Mas certamente as pessoas evitavam pensar nisso. Então, aqueles que pretendiam levar uma vida de retidão moral sabiam mais ou menos o que fazer em sua escolha. E sua escolha fazia sentido, né, gente? Fazia pleno sentido. Hoje em dia, tem gente que não encontra muito sentido em ser moral, ser ético. Decadência moral e emotivismo. Então vamos tentar avançar aí. Alasdair ele diz ter duas tarefas. A primeira é a de identificar e descrever a moral perdida do passado e de avaliar suas pretensões de objetividade e de autoridade. É uma tarefa em parte histórica e em parte filosófica. Isso aí são palavras dele próprio, né? Então, a segunda, a de tarefa histórica, é uma tarefa que ele visa desenvolver com exatidão a respeito do caráter específico da modernidade. Assim, é aquela coisa que eu falei, tomar distância, olhar em perspectiva, fazer essa avaliação histórica do nosso tempo
para dar um diagnóstico. O que é isso aqui que a gente vive, né, gente? Por que a gente vive o jeito que a gente vive? Compreender isso é fundamental, fazer uma análise histórica. Então, quando ele faz essa análise histórica do período que a gente vive, ele chega à conclusão de que a gente vive uma época do emotivismo. O emotivismo é aquilo que domina a nossa vida moral, vamos dizer assim, né? Aí eu coloquei, o emotivismo é a fé dos céticos. Então, mas não exatamente. Destaca no mundo contemporâneo a cultura do emotivismo, onde a objetividade moral é uma ilusão e há apenas o pragmatismo de interesses, onde a retórica moral se torna uma ferramenta para mascarar nossas escolhas arbitrárias. Quer dizer, a cultura do emotivismo não admite que o que reina é o pragmatismo dos interesses pessoais, né? A filosofia emotivista, vamos dizer assim, porque não existe propriamente uma filosofia iluminista, mas é uma certa cultura do emotivismo, né? Essa cultura não admite que a retórica moral é uma ferramenta para mascarar escolhas individuais e arbitrárias, né? Não, isso é tudo muito simulado. Ninguém nega a importância da moral, da ética, das virtudes. E as pessoas muitas vezes falam qualquer coisa como se fosse um discurso moral, como se fosse uma ética, como se fosse uma virtude, né? Apenas para esconder suas escolhas pessoais e arbitrárias. É nisso que ele está falando aí. Ó. É como as pessoas. Aí essa galera fala da cultura emotivista que eles sentem que o que eles fazem, o que eles falam, que a filosofia que eles seguem é verdadeira. Que haveria no seu interior, vamos dizer assim, no seu coração, essa possibilidade do sentimento do bem, do certo, do justo. Mas isso aí é uma coisa bastante problemática. Então isso seria mais ou menos a cultura do emotivismo. E a cultura do emotivismo é nada mais do que uma expressão de que nós perdemos nosso horizonte moral, na verdade, no fim das contas, né? E sem ao menos realmente compreendemos a natureza de tal tragédia. Dizer que é possível sentir no peito o que é certo e o que é errado é um caminho que não vai levar a nada, entendeu? Porque isso não é possível a gente definir de forma objetiva a moral, as virtudes e as formas éticas corretas. Formas éticas corretas é um troço complicado também, mas o termo mais correto que é moral, porque emoção, né, é uma coisa bastante subjetiva, então não tem como você... Então, o que o emotivismo seria a teoria do uso e não dos significados, assim, que faz proposições morais. O emotivismo sempre nega a possibilidade de normas morais objetivas, racionais e impessoais, apontando sempre seu caráter circunstancial de acordo com os anseios dos próprios agentes pseudo-morais. É aquilo que eu falei, se há o bem, se há a verdade, se a verdade existe, a verdade em si existe, e se há a justiça em si, se há a amizade em si, enfim, se há essas coisas mais fundamentais, mais essenciais, se elas existem, não é possível chegar a elas de um modo objetivo, mas apenas por esse sentimento moral, né? Pode ser que em nossa cultura as normas morais careçam de tal objetividade, que os enunciados com os rótulos de moral, de bom, de correto, de justo, não seja nada muito mais que um certo disfarce para expressões de preferências pessoais. Isso, porém, não significa necessariamente que não seja, o que não seria possível fundamentar a moral em princípios racionais e com validade geral. Então o McIntyre está meio que negando aí que seja impossível chegar a um consenso do que seja moral, do que seja bom, do que seja correto, do que seja justo. Apesar da gente não ter consenso do que seja moral, do que seja correto, do que seja bom, do que seja justo, ele não nega que há essa possibilidade. E é aí que ele vai buscar essa possibilidade, ele vai propor a filosofia aristotélica, né, de Aristóteles, como aquela filosofia que vai oferecer a gente a possibilidade da gente ter essa fundamentação do que seja justo, do que seja correto, do que seja bom, enfim. Mas tem uma frase dele aqui, ó. É no ambiente cultural desse individualismo burocrático que o eu emotivista se encontra naturalmente à vontade. Há quem diga que a perda dessas estruturas culturais
Essa estrutura cultural que eu estou falando aqui, que caracterizou a Idade Média e que caracterizou também a Idade Antiga, pelo menos na Grécia e um pouco na Roma Antiga, né? De que havia uma fundamentação para o bem, para a moral, para o justo. Na Idade Média a gente pode falar de uma teologia, mas essa estrutura narrativa que torna possível a definição de justiça de forma objetiva, vamos dizer assim, né? Essa estrutura narrativa é que a gente está chamando de uma teleologia. Então, a modernidade carece de uma teleologia, tudo é relativo, né? Então, quando a gente fala da filosofia aristotélica, é como se a visão aristotélica, a filosofia aristotélica, nos possibilitasse reconstruir para a nossa cultura uma narrativa teleológica, a partir da qual seria possível estabelecer uma definição do que seja o bem, do que seja o correto, do que seja justo, esse tipo de coisa toda. Então, na ética aristotélica há a ideia do homem tal como ele é, e não do homem tal como poderia ser se percebesse a sua natureza. Ah, sim, repito, foi mal. Então, ante o caos moral da modernidade, ante a ausência de critérios para se estabelecer virtudes na modernidade, a Lasdair MacIntyre propõe o resgate da filosofia aristotélica, né? Então, na ética aristotélica há a ideia do homem tal como ele é, tal como ele é. Há uma essência de homem, né? E a do homem tal como poderia ser se percebesse sua natureza essencial. Então, o homem tem sua natureza, tem suas características essenciais e todo homem, ao longo de sua vida, deveria buscar a realização dessa sua natureza, né? Os preceitos que impõem as várias virtudes e proíbem os vícios é uma coisa interessante. A gente não pode esquecer dessa coisa, né? Se há virtude, pelo menos na filosofia aristotélica, né? Para cada virtude haveria um vício correspondente. Então, viver uma vida virtuosa seria caminhar nesse sentido das virtudes e se afastar dos vícios correlatos a eles, né? E as virtudes estariam, na verdade, entre o meio termo, o excesso e a ausência, mas é uma outra história, mas que tem tudo a ver. Então, os preceitos que impõem várias virtudes e proíbem os vícios que lhes correspondem nos ensinam a ir da potência para o ato, a realizar nossa natureza e alcançar nosso verdadeiro fim. Então, isso aqui que é fundamental. Há uma natureza humana, há um fim para qual todo ser humano estaria direcionado, que seria a realização de sua natureza e, naturalmente, Aristóteles vai dizer, né, que seria um cumprimento de um certo bem, né? Realizar nossa natureza estaria em acordo com uma certa concepção de bem que existia na época lá, né? Isso aí nos traria felicidade. Então, aí continua eu. Bom, bem, os medievais pensavam em termos teológicos, mas também havia uma teleologia, né? Já a Grécia clássica, em termos teleológicos, MacIntyre se dedica especialmente à filosofia aristotélica e depois atomista. Não é fácil compreender Aristóteles, em parte, porque ele pertence ao universo mental diferente do nosso. Enfim, comentar isso não, você vai rolar muito tempo com esse vídeo. Então, Aristóteles afirma que o universal e o necessário, que há um universal, né, que há o necessário e que deveriam ser compreendidos pela filosofia. Há coisas que são necessárias, inevitavelmente necessárias, né? Consoante, aí abre aspas para as palavras do próprio MacIntyre, consoante sua doutrina metafísica fundamental, todo ser tende necessariamente à realização de sua natureza, à atualização plena de sua forma. E nisto está o seu fim, o seu bem, a sua felicidade, por consequência, a sua lei. Isso aí é um trechozinho que eu tirei de um livro de História e Filosofia de Padovani, página 72. Então, para esclarecer um pouquinho do ponto de vista aristotélico, né? O homem é um ser social. Aí sim, Aristóteles na veia. O homem é um ser social, isso é da natureza humana. Não é nada construído, nada imanente, vamos dizer assim, né? Dado desde sempre, inclusive. Desde o momento da criação do ser humano, né?
Ele é um ser por natureza social e a atividade política é essencial para a realização de sua essência humana. A própria sociedade é superior ao indivíduo, que é um indivíduo social. Então, naturalmente, o social está superior ao indivíduo. Isso aí pode ser um troço problemático, né? Porque regimes totalitários podem ser nesse sentido aí, né? Mas quando Aristóteles fala da sociedade como uma possibilidade de realização do bem metafisicamente entendido, né? Então a sociedade se torna uma coisa, tá ok, tá tranquilo. A sociedade, e a gente também pode estender um pouquinho para a comunidade, que é uma coisa um pouco diferente, né? Então a própria sociedade superior ao indivíduo, bem como o bem coletivo deve prevalecer sobre o bem individual. Atenção aí, ó. A finalidade da vida política é o melhor dos fins e que o principal empenho dessa atividade, da atividade política, é fazer com que os cidadãos sejam bons e capazes de nobres ações, que sejam virtuosos, portanto, né? A felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita. Fechando o ciclo aí, né? Pessoal, estou comentando aqui, mas isso aí é cheio de problema, tá? Mas eu estou comentando aqui a ponto de vista do cara lá. Então, entre os gregos havia como que o sentido da vida, olha aí, ó. Essa é a questão. Depois que o século XIX matou Deus, vamos dizer assim, né? A vida perdeu sentido. É uma coisa que vem acontecendo desde o século XVIII. E quando a gente fala que havia na Grécia e na Idade Média uma visão teleológica, é nesse sentido mesmo, de que a vida fazia sentido. Então, entre os gregos, havia como que o sentido da vida, entre os gregos e entre os medievais também, né? Descobrir as razões da vida e de nossa existência facilita na compreensão do que sejam as virtudes da moral. Pessoal, eu não sei se está ficando claro, mas tudo faz muito sentido. Faz muito sentido, filosoficamente falando aqui, porque se a vida não faz sentido, não tem como a gente fundamentar rigorosamente a virtude moral. Enfim, na modernidade, a vida em si, nesse sentido, não possui nenhuma forma, exceto a que escolhemos projetar sobre ela em nossas imaginações estéticas. A vida na modernidade, o sentido da vida na modernidade é criado constantemente. E a gente fazemos isso a partir de nossas imaginações estéticas. Lembrei aqui até de Foucault, Michel Foucault, né? Que fala de viver a vida como uma obra de arte. É um pouco nesse sentido. Foucault, que é um pouco nietzschiano, né? Nietzsche, o niilista que fala disso aí, fala muito bem disso, né? Então, a vida, uma vida vivida sem sentido é uma vida niilista, né? Esse é o sentido niilista aí, a ausência desses sentidos profundos. A verdade cede lugar à incerteza e ao relativismo. Aí tem uma galera que recentemente tem usado o termo pós-verdade, né, rapaziada? Quando a gente lendo isso aqui, a gente pensando um pouco, a gente chega à conclusão de que a tal da pós-verdade não é propriamente uma época em que se fala mais mentira do que verdade, mas a própria pós-verdade que a gente fala e que se tornou possível hoje em dia decorre em parte do fato desse nosso relativismo moral profundo, né, que a gente vive. A ausência de critérios para a própria verdade em si, vamos dizer, né? Ninguém é dono da razão, não tem esse tipo de coisa que a gente fala assim? Ninguém é dono da verdade. Então esse relativismo que faz parte estrutural da modernidade, como a gente está falando aqui, ó, faz com que não haja critérios profundos e rigorosos para a própria definições de verdades, inclusive verdades sobre uma coisa tão fundamental que é a justiça. A gente define mais ou menos o que é justiça e é uma definição que é sempre muito funcional, mas que é sempre objeto de polêmicas, vamos dizer assim, né? Tem um livro de o que é a justiça de... Cara, esqueci o nome, vou botar na tela depois da foto do livro aí, que ele faz esse percurso, né, definindo o que é a justiça. É um troço bastante problemático, bastante complicado. Por quê? Porque quando esse nosso relativismo aí. Atualmente, quando falamos em pós-verdade, sim, tá vendo aí como é que o que eu escrevi, tá vendo a mente, eu já vou já... Anarquia de valores, aqui perdemos a capacidade de referir ao critério de definir.
E aí, Aristóteles, as virtudes são... Então, aí sim, né, Aristóteles, de novo, o que são as virtudes, aristotelicamente falando? São precisamente aquelas qualidades cuja posse permitirá ao indivíduo alcançar a eudaimonia, uma certa realização da vida, né? Que a gente aqui chama por felicidade. E são essas qualidades, que seriam as virtudes, e a ausência dessas qualidades, dessas virtudes, frustrará seu movimento em direção ao telos, essa realização de si, né? Que o conduziria naturalmente ao bem. Então, pessoal, na filosofia aristotélica aqui, ó, ser virtuoso, ser honesto, ser digno, enfim, esse tipo de coisa toda, ser justo, ser virtuoso de um modo geral, ser moral, ser ético, é um dos critérios fundamentais para se viver uma vida feliz. Olha só, tá vendo que viagem? Porque no mundo do salve-se quem puder em que a gente vive, muitas vezes a gente pensa que ser desonesto às vezes é necessário para a gente obter um benefício próprio. Mas em termos aristotélicos ele fala que praticar desonestidade, ainda que se leve a vantagem material quando se é desonesto, né, isso aí atrapalharia a gente de ser feliz. Porque ser desonesto é uma coisa que é contrária à natureza humana essencial, vamos dizer assim, né? Não sei se dá para entender. Então, há espaço para a questão: pode-se fazer o uso de meios diferentes para alcançar o mesmo fim? Quer dizer, a gente tem um objetivo. Agora, como que a gente vai fazer esse objetivo? A gente pode usar várias estratégias, vários meios, né? É legítimo empregar estratégias diferentes para alcançar um objetivo específico? Aristóteles vai dizer que não, pois o exercício das virtudes, ou seja, você tem que usar meios virtuosos. Se você, para alcançar aquele fim, você tem que ser desonesto, por exemplo, então aquele fim já não é viável, já não é aconselhável. Você já tem que esquecer ou tentar chegar a ele de forma honesta, né? De forma virtuosa. Pois os exercícios das virtudes são partes fundamentais no processo da existência de cada um em uma estrutura cósmica que assim o exige. No mundo em que vivemos, porém, né, onde os interesses materiais prevalecem e onde o dinheiro e o poder reinam, as virtudes aristotélicas estão condenadas ou ficam restritas aos exercícios intelectuais de pensadores eruditos ou a manuais de autoajuda usados como modinha ou capricho de momento. Então, virtude, nesse sentido aristotélico, e é uma definição proposta a partir de Aristóteles pelo próprio Nectário, né? É uma qualidade humana adquirida cuja posse e exercício costumam permitir alcançar aqueles bens que são internos às práticas. Enfim, aí já não está conectando muito bem, mas faz sentido com o que eu falei, sim. Cuja ausência... Eu acho que eu vou parar por aqui esse vídeo e vou deixar para a segunda parte a proposta exatamente, né? Qual seria a salvação para o mundo moderno? Qual seria a salvação para a modernidade? Para a gente sair desse atoleiro moral no que a gente encontra, no qual a gente se encontra e estabelecer critérios para as virtudes, para a ética, para a nossa convivência moral, de fato. Então ficaria aí para a segunda parte. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Rapaz, mas tem muita coisa interessante aqui, cara. Essas reflexões são fundamentais. Por exemplo, quando a gente pensa no presidente dos Estados Unidos atual aí, né? Trump. Quando a gente pensa nele, é um camarada que mente fácil, velho. E ele mente sem remorso, sem culpa, sem consciência pesada. Isso é possível por quê? Porque a modernidade carece desses critérios, dessas fundamentações para moral, para ética, enfim. Dê o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.